Olá pessoal do Papo Cabeça, estamos aqui na Free Mind com mais uma entrada, um presente que eu acabei de ganhar aqui com a doutora Janaína Pascoal. O tema da Free Mind esse ano está falando sobre a legalização. E como eu costumo dizer, doutora, para os meus seguidores que são pais, mães, que para eles, eu ouço muito das mães e dos pais, fala: sabe por que eu não entro muito nesse assunto da legalização? Porque em casa já está legalizado. Em casa o crack já é legalizado. Eu preciso saber de ajuda para essas pessoas. Então, em cima até disso, de tratamento e da legalização, eu vi uma fala sua falando do drama que é. Qual o impacto que as pessoas não têm noção que seria de uma possível legalização no Brasil? Social. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente, dizer o seguinte: ninguém é dono da verdade, né? Então eu não posso dizer assim que eu sei a solução e o outro não. Mas eu tenho muita resistência a esse discurso legalizador que está imperando entre os formadores de opinião, né? Acho inclusive que esse discurso ele é responsável pelo aumento do consumo dos jovens hoje em dia, né? Meninos estão consumindo mais drogas, meninas estão consumindo mais drogas, inclusive álcool, né? As meninas Sim. estão bebendo muito. Por quê? Porque existe todo um ambiente que quer fazer crer que é normal usar droga, né? Então, assim, que acha assim, durante toda a história da humanidade sempre houve, né, a utilização das drogas, então a gente tem que legalizar. Eu não penso dessa forma, porque a droga, ela faz mal, entendeu? Ela faz mal, ela intoxica, ela prejudica a saúde, ela mata. Então, na medida em que os formadores de opinião argumentam no sentido de que é natural, de que precisa normalizar, de que precisa regulamentar, eles estão, mesmo enquanto eles não conseguem o que eles querem, criando essa ideia na cabeça do jovem de que tudo bem, entendeu? Então hoje está acontecendo um negócio muito intrigante. Você conversa com um adolescente e fala assim: você usa droga? Ele fala: não. Você fuma? Ele diz: só maconha. Então, assim, é muito interessante, porque o discurso de normalização do uso da droga é tal que o adolescente te responde que ele não fuma nada além de maconha e que ele não usa droga. Então ele acha que a maconha é algo natural, entendeu? E a maconha não só é uma substância entorpecente, como hoje, inclusive, já se sabe que ela é misturada com outras tantas substâncias, né? Então o mal que faz é indiscutível. Quando essas substâncias são utilizadas por adolescentes, o mal é ainda maior, porque é muito mais difícil você recuperar um adolescente do que você recuperar um adulto, entendeu? Então eu realmente tenho essa percepção. Acho que tem muito interesse econômico por trás desse discurso, né? Entendo que nos últimos anos o Brasil, com relação, por exemplo, à cocaína, deixou de ser um país de passagem, passou a ser um país consumidor, né? Significativamente consumidor. Não podemos deixar de lembrar que os governantes dos últimos anos tinham e têm, né, muita identidade com os países produtores. Entendeu? Então, assim, havia um interesse em transformar o nosso país num país consumidor. Então, isso é muito cruel, entendeu? Então, essa coisa toda, esse discurso todo de liberdade, de respeitar o indivíduo, ele é um discurso bonito, ele é um discurso que bem colocado, ele até cativa, mas o interesse é outro, né? O interesse é econômico, é dar dinheiro para quem produz, entendeu? É fortalecer. Então, eu sou muito firme nesse sentido. Quando a gente senta para conversar com um defensor da legalização, ele nunca te dá algumas respostas. Então, por exemplo, se legalizar, quem é que vai produzir? Né? Se legalizar, quem é que vai lucrar com isso? Se legalizar, como é que a gente vai fazer com aquele usuário que não tem, que fala assim, não pode prender, não pode prender? O que vai fazer com aquela pessoa que não tem condição e que muitas vezes pratica um crime para poder comprar a droga, entendeu? Eles não querem responder nada, né? Então, assim, não, o Brasil legaliza. Já infelizmente, né, um comércio de um país que infelizmente se presta a turismo de sexo, né, vai se transformar também num turismo de drogas, né, oficializado, entendeu? Então a gente quer respostas e eles dizem não, legaliza primeiro e a gente vê o que acontece. Aí pegam o Uruguai como exemplo. Só que o Uruguai é um país muito pequeno, né? O Brasil é um continente. E mesmo no Uruguai, que é um país pequeno, eles já estão vendo os resultados negativos. Em São Paulo, o número de usuários de maconha
é o número da população total do Uruguai. Então não dá pra gente, veja, na medida em que eu sou uma professora de direito, a gente é acadêmico, nós também temos um lado científico. Então, é claro que eu quero observar o que acontece no Uruguai, as consequências. Então, não é que eu estou negando os fatos, se esses fatos eventualmente corroborarem a tese da legalização. Mas tem que tomar esse cuidado. É um país muito pequeno, são 3 milhões de habitantes, se eu não estou equivocado, entendeu? 6 milhões. Quanto? 6 milhões. 6 milhões. Agora aqui já são mais de 200 milhões, entendeu? E outra coisa, como os formadores de opinião no Brasil são muito favoráveis à legalização, as informações não chegam. Então, por exemplo, fala-se muito, né, que no Uruguai, aqui no Brasil, eles estavam falando que no Uruguai o crime tinha melhorado depois da legalização. Só que eu fui para lá e as notícias no Uruguai, na mesma época que aqui se dizia que tinha melhorado, era de que o homicídio tinha aumentado, de que a criminalidade tinha aumentado. Ou seja, existe um filtro das informações que chegam no Brasil, entendeu? Sim. Que é um filtro ideológico, porque eles querem de todo jeito legalizar droga, né? Doutora, um comentário em cima do que você falou. Eu faço muita palestra para jovens e abro o debate sobre a legalização. Nós temos que entender que no Brasil uma legalização de drogas industrializada, onde vai se colher impostos de rendas, eu pergunto para eles, quem que já está no mercado há mais de 50 anos, quem já tem toda a logística pronta e quem não vai pagar impostos sobre a venda é o tráfico. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai ficar a carga para o governo da saúde pública, porque aquele jovem que tem a condição financeira de usar a maconha no seu coffee shop, o pai dele tem condições de pagar um tratamento. Agora, e para aquele que está lá na Zona Leste, no fundão, que por acaso pode passar para outra droga, quem vai cuidar dele? O governo, essas perguntas a gente tem que fazer. A pergunta que eu quero, a gente como pais, mães, temos que olhar isso, é época de eleição. Quem vai defender a gente? Essa é a hora. No Senado tramita a pergunta, não sei se ainda está essa pergunta em vigor. Eles perguntavam para a gente assim: você é a favor da legalização da maconha para o uso recreativo, medicinal e industrializado? Uma pergunta muito capciosa. Eu acredito que isso tenha que ser desmascarado, entendeu? Porque o que acontece? Criam-se, né, pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, esse tipo de questionamento. Sempre eles querem dizer que foi um critério científico. Entendeu? Mas eles não definem os conceitos, não esclarecem o que querem dizer com recreativo, o que querem dizer com medicinal, né? O que querem... Por quê? Porque eles querem induzir a erro, entendeu? Infelizmente, como existe uma pauta ideológica para legalizar a venda, e outra coisa que é importantíssimo esclarecer, em regra, quando o defensor da ideia da legalização, ele dá uma palestra ou ele dá uma entrevista, ele mistura a situação do traficante com o do usuário. É proposital. Então ele usa os argumentos pró-usuário, mas ele está falando do traficante. Entendeu? Quem está ouvindo está falando, poxa, ele é humanista, ele respeita o usuário, que tem uma doença, coisa e tal. Mas o que ele está querendo é legalizar a venda, que é uma estratégia parecida com a realizada com relação ao aborto. Sim. Eles usam os argumentos a favor da mulher, que está muitas vezes numa situação de vulnerabilidade, mas para livrar o pessoal que trabalha nas clínicas, entendeu? Sim. Que lucra com a coisa. Então, assim, a gente tem que começar a desmascarar. Eu não me importo de sentar com uma pessoa que pensa totalmente contrário de mim, eu respeito, eu converso, mas eu não gosto de mentira. E esse tipo de assunto, de tema, é sempre debatido com fulcro na mentira, entendeu? Sim. Né? Porque na Holanda é legalizado. Mentira. Né? Porque não sei onde. Mentira. Né? Se a gente legalizar aqui no Brasil, o Brasil vai ser um projeto piloto de 200 milhões de habitantes, né? Num país que tem dimensão continental. Não pode. Sim. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser debatido. Eu acho que é importante procurar políticos, partidos, muito embora eu não acredite muito em partidos, sabe? Eu prefiro trabalhar mais com pessoas, mas que tenham essa clareza. Nós, né, que passamos pelo problema, chamar para o debate público. E que também não façam uma demonização. Sim. Porque o discurso extremista, para um lado ou para o outro, ele acaba prejudicando, sim, o debate. Né? Então, se você fizer um discurso de demonização do usuário, tem muita gente que fala, tem que prender. Não é assim. Né? A gente tem hoje uma legislação bastante
ponderada, entendeu? A gente tem que aplicar, né? Então a gente não pode ir para extremos, entendeu? Acho que tem que ir desmascarando essas mentiras que são ditas pra gente há anos, que são publicadas na grande imprensa há anos e que são produzidas na forma de tese científica nas universidades há anos, entendeu? E é só ideologia. Eu penso assim. Eu também. Espero contar com pessoas como você. A gente precisa, os pais precisam. Obrigada, tá bom? Muito que obrigado, bom. Parabéns doutora. pelo seu trabalho. Obrigada, que bom. Obrigado.